E é isso, é pedir. Porque se eu não peço para ele todos os dias a graça da madrugada, eu perco a graça, eu perco o horário. E olha que eu É, tô velha disso, né? Tô velha disso. Mas se eu não falo com ele, o senhor me dá a graça de acordar às 3? Ele dá a graça de acordar às 3. É bonitinho, porque ele é fiel, né? Ele espera. Eu falo, como é que Deus pode ser tão doce, né? Como é que ele pode ser tão doce? Como é que ele pode ser tão paciente? Tão tolerante com a nossa ignorância? Só sabe que isso me faz ter paciência com o outro, né? Quando eu estou diante de um residente que não está entendendo nada do que eu estou falando, eu respiro e falo, paciência, porque Jesus tem uma paciência muito maior com você, que sou mais ignorante do que você não tem. Então, paciência com o próximo que ele tem com você. Então, a gente aprende com ele, né? Com o que ele faz conosco, né? É olha assim. que interessante. E na verdade é isso, né? Somos seres espirituais vivendo realidades materiais, né? E às vezes a gente pensa o contrário, que a gente é ser material que vive alguns momentos de experiências espirituais. E as pessoas não têm a dimensão de que nós estamos apenas nessa escola da vida, que o definitivo que nós vamos viver ainda nem chegou, não é? Então eu vejo Nem isso. chegou. Mas estar voltado para o espiritual é graça de Deus. Porque o tempo inteiro nós estamos preocupados com o material. E no mundo onde você tem que estar sempre avaliado pela eficácia, pela produção, você estar em oração e tendo um lado espiritual é como se você estivesse perdendo tempo. Então muita gente acha que rezar é perda de tempo. Que rezar é para quem é fraco. Quem reza, quem não tem competência. É o contrário. Porque, na verdade, eu estou aqui, foi que esses dias eu comentei, lá também, lá no CTI. Nós estamos aqui, não desenvolvemos ainda a consciência, porque a primeira consciência, quando ela desabrochar, que eu sou filho de Deus, é a primeira consciência de ser, né? Desenvolver isso, essa filiação, isso é um trabalho de uma vida. E que eu exerço a chance da minha santidade pela profissão que eu exerço. E é só. Uhum. Eu desenvolvo a minha santidade pela minha medicina, o Senhor pelo sacerdócio, e cada um onde está. O exercício da santidade é como se fosse uma obrigação, né? A gente deveria ser triste pelo fato de não ser santo. É tão lindo isso Né? porque essa espiritualidade, santificar o mundo pelo trabalho, ela vem de São José Maria Escrivá, né? Ele fala que nós devemos santificar o mundo pelo lugar onde nós estamos exercendo nossa vida profissional. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que é o Padre Luciano, da qual você conhece. Ele fez medicina, se formou em medicina, mas ele foi chamado ao sacerdócio. E ele, por exemplo, se você pergunta para ele, Padre Luciano, qual que é um remédio para dor de cabeça? Ele fala, não sei mais. Hoje eu sou médico espiritual. Deixa os médicos falarem, cuidarem de você. Então, santificar o mundo pelo trabalho onde a gente está, isso é muito difícil, né? Porque é uma Não é postura de fácil ter não, viu, rezado e conversado padre? com o Pai. E trabalhar, porque a gente reza, porque eu tenho consciência de que eu tenho um pai, então a fonte que me alimenta é ele, e sem ele eu não levanto, mas é a graça dele que me põe de pé, e a força dele que me dá força mesmo para trabalhar. Eu brinco que ele tem a mão nas minhas costas e fala, de pé, filho. E é de pé que ele vai me empurrando. Então é essa força que eu tenho consciência. Então eu alimento dele, porque a oração é como se fosse aquele poço que eu tenho guardado dentro de mim de água que eu vou me saciando. Porque sem oração eu viro um deserto, né? Assim, eu não consigo ter nutrição, não consigo saciar a minha sede se eu não tiver essa vida de oração. Mas eu rezo com a consciência que eu pertenço a Ele, que eu me encho dele e que eu vivo para servir os irmãos. Essa é a parte difícil. O Não é Filó, fácil. Não é fácil, padre. Porque conviver no mundo que nós estamos, eu naquele meio da ciência, com puro ateu, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, você, no meio onde você tem que ser a fonte de energia para o resto que não reza, você não é mais consumido que você é um. Então, tão interessante, porque domingo, uma das plantonistas que chegou, e ela ia fazer 24 horas, ela estava um trapo. E eu falei com ela, você está vindo de outro hospital? Não. Falei, mas por que você está desse jeito? Desanimada,
né? Tudo desse, né? Eu falava, cadê o ânima de Deus? Não existe, né? Porque não tem vida de oração, não tem essa consciência de oração. Mas olhei para ela, falei, Jesus, como é que nós vamos fazer aqui, meu filho? Não podemos deixar desse jeito, não, né? Porque nós vamos aguentar um CTI pesado desse, você tem lotado, que é confusão, e pessoa desanimada dessa forma. Então, eu sei que ela é muito vaidosa e que ela trabalha muito a questão da beleza, é uma menina linda mesmo, linda. Ela falou comigo, pois é, eu estou tão desanimada de estar aqui, tão sem vontade de estar, imagina, trabalhar 24 horas, a primeira coisa que a gente tem que estar dentro do CTI é no ânimo de Deus, porque está todo mundo arruinado, nós temos que levantar aquele povo todo, né? E ainda tem que ficar de máscara o tempo inteiro, que é a confusão, nós temos que ficar lá dentro toda marcada. Eu virei para ela e falei assim, mas você é uma menina tão linda, então, põe a máscara, mas maqueia bem seus olhos. Põe, 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 fala, cílios postiços. Vai lá, eu fico aqui dentro. Vai lá, maqueia. Eu tô aqui olhando os meninos. Vai lá. Faz uma maquiagem linda dos seus olhos. Já que a gente só podem ver os nossos olhos, maqueie os seus olhos. E aí hoje, aqui à tarde, hoje eu recebi uma mensagem dela me agradecendo por ter feito isso por ela. Porque isso deu um novo vigor. Então, às vezes a gente entra de uma outra forma, né, padre? Para ajudar, a gente busca cada um por aquilo que eu posso buscá-lo, para atraí-lo, para que de forma eu possa ir revelando para ele outras coisas, até que ele chega a perguntar, mas por que você faz isso? Aí eu chego na palavra, o nosso Pai. Né? Porque você tem que saber atrair, né? Você tem que saber atrair o outro. Sem falar diretamente primeiro de Deus, eu atraí ela pela beleza dela e falo, faz uma maquiagem dos olhos, eu também estou treinando fazer maquiagem só dos olhos, para eu ficar só de máscara nesse lugar, pelo menos os olhos têm que estar bem maquiados. Mas trabalhar com o outro naquilo que por enquanto é o que ele dá conta, para depois ele caminhar, né? É assim.